Olá, como você está? Eu desejo que muito bem. Eu sou André Bernardo. Quero lhe trazer um estudo sobre o inferno. Mas antes, nos ajude com o crescimento do nosso canal, se inscrevendo e ativando as notificações para receber nossos vídeos. Estudo de hoje. O inferno existe? O inferno é real? O inferno é aqui mesmo? Em João capítulo 3, versículo 16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falou do inferno várias vezes. Muitas imagens para significar a situação das almas condenadas falam do inferno como um fogo que queima sem se consumir. É claro, porém, que a comparação sempre está longe de definir a realidade, até porque quando se fala do inferno, deve-se pensar numa realidade espiritual. E como sabemos, o fogo é uma realidade material. Exemplo, os vulcões. Muitos comparam os vulcões como manifestações do inferno, pois nos vulcões o fogo vem debaixo da terra e a palavra inferno quer dizer regiões inferiores. Os vulcões, porém, são apenas figuras do que podemos compreender como poderia ser o inferno, mas não é o inferno. Em vez de pensarmos no inferno como um local físico, devemos pensar no inferno como uma situação. Em vez de pensarmos que as almas, quando vão para o inferno, são apenas queimadas no fogo do inferno, literalmente, devemos pensar em almas mergulhadas na solidão eterna, completamente ausentes da graça e misericórdia e o cuidado de Deus. E pior, carregar a culpa eternamente que elas mesmas provocaram, preferindo uma vida distante de Deus. Mas vamos para a Bíblia. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, é poucos a que a encontrem. Neste verso compreendemos que o caminho da perdição é largo, espaçoso, ou seja, é fácil, porém o seu fim é tenebroso. Mas infelizmente muitos preferem este caminho fácil. Agora em Mateus capítulo 25, do versículo 34 a 46 nos diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, e não me deste de comer. Tive sede, e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. E enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui fica bem claro que a vida com Deus é de renúncias, principalmente do nosso orgulho, pois é muito fácil ajudar quem conhecemos, quem amamos, quem estimamos, mas a quem não conhecemos, a primeira atitude que temos é de repulsa, ignorando a situação do próximo, desprezar a quem pede socorro. Mas entenda que toda escolha que fazemos terá uma consequência no final: o tormento eterno ou a vida eterna. Agora, precisamos entender que a Bíblia faz diferença entre o que é inferno e sepultura. Portanto, quando lemos a palavra Seol na Bíblia, esta significa sepultura, não sendo o inferno. Ou seja, uma vez do inferno não tem volta. Porém, na sepultura, se for da vontade de Deus, existe volta. Veja o que a Bíblia nos revela em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. Veja também João capítulo 11, do versículo 37 a 44. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Maria, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Só o Senhor tem poder para enviar ou tirar da sepultura. Porém, uma vez no inferno, é um caminho sem volta. Veja agora em Lucas capítulo 16, do versículo 22 a 26, o que nos diz: E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e
tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. O rico desejava apenas se refrescar com uma gota d'água. Porém, lhe foi dito que não poderia, nem ao menos passar de um lado para o outro, ou seja, não tem volta. O inferno existe, e dizer que é uma fantasia ou uma ilusão criada pelos cristãos é desejar pagar para ver se realmente existe ou não. Porém, é um caminho sem volta. O inferno não é aqui. Não temos como dimensionar o que pode ser um inferno de fato, além do que a palavra de Deus nos revela. O único que possui as chaves do inferno é o vitorioso, nosso libertador, Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18 nos diz: "E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno." Que esse estudo possa abrir os seus olhos para uma realidade que muitos têm difundido como falsa, como ilusória, porém a Bíblia não mente. É preciso se conscientizar e reavaliar as suas atitudes, os seus caminhos. Volte para Cristo. Amém. Deixe o seu like no gostei para o YouTube recomendar nosso vídeo. Repasse esta mensagem para mais pessoas serem abençoadas. Eu sou André Bernardo e este foi o nosso estudo de hoje.